Dizem que 10 tribos inteiras de Israel desapareceram da face da terra. Homens, mulheres, crianças, todos sumiram como se tivessem sido tragados pela terra. Não é um cenário completamente intangível falando de Torá, mas como não é contextualizado, gera mais perguntas do que respostas. Mas e se elas nunca tivessem se perdido? E se essa busca milenar por um povo desaparecido escondesse algo muito mais profundo? Hoje, a gente vai fazer um deep dive no mito das 10 tribos perdidas, que atravessou milênios, impérios e religiões, e foi usado para explicar identidades, justificar conquistas e até fundar novas fés. Então vem comigo enquanto eu entro no modo Marcelo Rezende e já deixa o like, se inscreve no canal e vamos bater os 10k a terra no K. Para entender o mito, precisamos entender a história. Quando Salomão morreu, a unidade do povo de Israel se rompeu. Ela já vinha enfraquecida, diga-se de passagem, influenciada pela sede de poder e controle do rei. A crise já estava instalada. 10 tribos subiram ao norte, formando o reino de Israel, e 2 ficaram ao sul, Judá e Benjamim, guardando Jerusalém e o templo. Mas a divisão não foi só política, foi também espiritual. Com o distanciamento físico, e aí eu não estou falando só da questão emocional, estou falando de território mesmo, o norte reinventou a forma de se conectar com o divino. Criou altares, novos rituais, outros calendários, e o sul manteve o culto centralizado em suas raízes e tradições, seguindo a linhagem de Davi e dos levitas. Nasciam ali 2 formas de se relacionar com Deus. Uma institucional, voltada para o templo, e outra profética, mais descentralizada. Quando os assírios chegaram em 722 a.C. da Era Comum, o Reino do Norte foi destruído e o mundo acreditou que aquelas 10 tribos todas haviam se perdido para sempre. Mas a história é mais complexa do que isso. Enquanto o livro de Reis narra o colapso, o de Crônicas conta outra versão. Quando Jeroboão rompeu com Jerusalém, muitos sacerdotes e famílias do norte fugiram para Judá, buscando manter a fé original. Mais tarde, o rei Ezequias convidou os homens de Aser, Manassés e Zebulum para celebrar a Páscoa em Jerusalém. E eles foram. Ou seja, esses movimentos que foram silenciosos e devagar mudaram toda a configuração que a gente achava que a gente conhecia. As tribos não desapareceram, elas se fundiram, foram assimiladas. A maior parte do povo foi absorvida por Judá e o que chamamos hoje de povo judeu já carregava em si o sangue e as tradições de todo Israel. Mas nem todo mundo foi. Os que permaneceram no norte tornaram-se os samaritanos, descendentes diretos dos israelitas e que nunca foram exilados. Eles mantiveram a Torá, mas adoravam no Monte Gerizim e não em Jerusalém. Para eles, Jerusalém não era o centro do mundo. O sagrado estava mais próximo, mais local e era uma coisa mais emocional. E essa diferença teológica gerou uma rivalidade absurda entre os judeus e samaritanos, que durou séculos, em volta de uma pergunta meio complicada: quem seria o verdadeiro herdeiro de Israel? Essa talvez tenha sido a primeira reforma dentro da fé israelita, o primeiro eco das divisões que ainda existiriam por muitos e muitos anos. Com o exílio babilônico, novas formas de judaísmo surgiram. Os saduceus, que eram mais ligados ao templo, que defenderam a pureza ritual e a hierarquia. Os fariseus, os herdeiros da vida comunitária e dos exilados, que transformaram a Torá em tradição oral e tinham um approach mais erudito. E os essênios, isolados no deserto, que seguiram um caminho mais místico e profético, como a gente já abordou um pouquinho em outro vídeo aqui do canal. Cada grupo guardava em si um pouco de alguma tribo antiga, um traço de visão, de performar fé, uma herança de identidade. O judaísmo rabínico que sobreviveu até hoje é o resultado dessa fusão. Mas o mito viajou mais longe que o povo que o criou. Na Idade Média, exploradores afirmavam ter encontrado tribos perdidas na Etiópia, na Índia e até no Japão. E no século XIX, missionários cristãos começaram a se identificar como descendentes de Israel. Na Inglaterra, nasceu a crença de que os britânicos seriam a tribo de Efraim e os americanos a de Manassés. Mas foi nos Estados Unidos que esse mito encontrou seu auge. Em 1830, Joseph Smith publicou o livro de Mórmon, sugerindo que a família da tribo de Manassés teria viajado de Jerusalém até as Américas. Não me pergunte como. Para o mormonismo, os povos indígenas seriam descendentes dessas tribos, uma forma de ligar a história bíblica ao novo mundo. Com o tempo, a igreja atual ajustou algumas dessas interpretações e não sustenta mais de forma tão dogmática essa afirmação. Não deixa de ser fascinante, para mim pelo menos, que essa brecha
tenha sido parte da inspiração para a criação de toda uma religião. Mesmo sem muita base arqueológica ou até genealógica, o impacto foi imenso. E o mito das tribos perdidas transformou a fé e moldou religiões, impérios e identidades até hoje. Somos todos Israel nunca fez tanto sentido. O tempo passou, os reinos caíram, mas o eco das tribos sobreviveu. Hoje, dentro do próprio povo judeu, essa herança ainda pulsa. Os Ashkenazim da Europa, os Sefaraditas da Península Ibérica, os Mizrahi do Oriente Médio, os Bet Israel da Etiópia, cada um carrega um fio dessa tapeçaria ancestral. A profecia de Ezequiel dizia que Deus uniria o bordão de Judá e de José. Talvez essa união já tenha acontecido não em termos de fronteiras, mas na continuidade de um povo que nunca deixou de buscar a sua ancestralidade. As 10 tribos perdidas foram procuradas em desertos, montanhas e oceanos, mas talvez o erro tenha sido sempre procurar fora. O que parecia uma história de desaparecimento é, na verdade, uma história de transformação. Hoje em dia, isso é muito comum até de se observar. As tribos nunca sumiram, elas se misturaram, se adaptaram e se reinventaram. E é justamente isso que define a essência do povo judeu. Não uma origem fixa, mas uma capacidade infinita de reconstruir-se sem perder a memória. O mito das tribos perdidas é um pouco do nosso espelho. Cada geração tenta reencontrar algo que acredita ter se perdido. Uma língua, uma fé, um sentido. O povo judeu sobreviveu não por ser o mesmo, mas por lembrar quem foi enquanto aprende a ser novo. Talvez o verdadeiro milagre não esteja nas tribos que desapareceram, mas nas que nunca deixaram de procurar umas às outras.